Esses salmos não são apenas palavras antigas registradas nas Escrituras. São orações vivas, feitas por Davi em momentos reais de perseguição, injustiça e calúnia. Você vai entender por que Davi fez essa oração, o que ele estava enfrentando naquele momento e como essas palavras continuam ecoando com poder até hoje. Agora, não apenas ouça, participe. A partir deste momento, aquiete o coração, concentre sua fé e permita que essa oração também se torne sua primeira oração. Davi pede a Deus que intervenha contra seus inimigos, baseado no Salmo 10. Por que, Senhor, estás ao longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam apanhados nas tramas que urdiram. Pois o ímpio se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e o insulta. O ímpio, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da sua língua há maldade e iniquidade. Põe-se de emboscada nas vilas. Nos esconderijos mata o inocente. Os seus olhos espreitam o desamparado. Encolhe-se, abaixa-se, e os pobres lhe caem nas garras. Diz em seu coração: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a mão, não te esqueças dos aflitos. Tu, porém, o viste, porque atentas para o sofrimento e a opressão, para tomá-los em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu és o amparo do órfão. Senhor, tu ouves o desejo dos humildes. Fortalecerás o seu coração e lhes darás ouvidos, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Por que Davi fez essa oração? O Salmo 10 é uma súplica angustiada, provavelmente escrita em um momento em que Davi observava a impunidade dos ímpios e a aflição dos justos, especialmente dos pobres e oprimidos. Embora não seja indicado um evento histórico específico, o tom do Salmo aponta para um contexto em que a injustiça social estava escancarada e Deus parecia estar em silêncio. Esse aparente silêncio divino abalava os justos, enquanto os perversos se sentiam livres para agir com arrogância. Davi, com seu coração sensível à justiça de Deus, não suportava ver os fracos sendo esmagados sem intervenção. Ele clama com indignação santa, como um profeta que intercede em meio à maldade crescente. Davi confronta o comportamento do ímpio, sua malícia, opressão, ganância e desprezo por Deus, e expõe isso diante do Senhor. Ele não aceita passivamente a realidade, mas insiste para que Deus se levante e julgue. Esta oração revela a alma de um homem que conhece o caráter justo de Deus e não se conforma com o silêncio diante do mal. Como aplicar essa oração à sua vida? Há momentos em que olhamos ao redor e tudo parece injusto. Os maus prosperam, os corruptos triunfam, os inocentes sofrem, e Deus parece distante. Mas este salmo nos ensina 3 verdades fundamentais. Deus vê, mesmo quando parece em silêncio. A dor dos justos não é ignorada. Ela será tratada com justiça. A oração sincera é uma arma contra a impunidade do mal. Se você sente que está sendo esmagado por sistemas, pessoas ou situações injustas, esta oração é sua. Clame como Davi. Levanta-te, Senhor, não te esqueças dos necessitados. Fale com Deus com sinceridade, até com indignação, se for o caso, porque Ele não se ofende com corações feridos, Ele os acolhe. E lembre-se, o tempo da justiça divina pode parecer demorado, mas ela sempre vem. Os ímpios não ficarão impunes para sempre. E os justos nunca serão esquecidos. O Deus que vê o oprimido é o mesmo que se levanta para fazer justiça. Segunda oração. Davi clama a Deus por justiça contra seus perseguidores, baseado no Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti me refugio.
Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se fiz isso, se há nas minhas mãos injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, pelo contrário, poupei aquele que sem motivo se tornou meu adversário. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Pisoteie a minha vida por terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te por mim para o juízo que ordenaste. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha retidão e conforme a integridade que há em mim. Dá fim à maldade dos ímpios, mas estabelece o justo. Pois tu, ó justo Deus, sondas a mente e o coração. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Por que Davi fez essa oração? O Salmo 7 nasceu quando Davi foi caluniado por Cuxi, um benjamita, que espalhou mentiras a seu respeito. Era uma situação de perseguição injusta, onde Davi estava sendo acusado de algo que não havia feito. Esse salmo é uma oração intensa e corajosa, na qual Davi abre seu coração diante de Deus, reafirma sua inocência e clama por justiça. Ele não apenas pede livramento, ele pede que Deus julgue cada coração e manifeste sua retidão sobre os homens. É uma oração que mostra que quando somos acusados injustamente, podemos entregar nossa causa ao juiz fiel, que conhece a verdade mais profunda que ninguém vê. Como aplicar essa oração à sua vida? Talvez você esteja sendo alvo de calúnias, críticas injustas ou perseguição. Pode ser que pessoas distorçam sua história, levantem mentiras e façam você se sentir impotente. Mas este salmo nos ensina 3 verdades poderosas. Você pode se defender diante de Deus, apresentando a verdade do seu coração. Deus sonda as intenções e prova a integridade. Ele sabe quem fala a verdade e quem pratica a injustiça. Mesmo no meio da dor, você pode louvar, sabendo que o Senhor é justo e não falha no seu julgamento. Hoje, ore este salmo com sinceridade. Entregue nas mãos de Deus cada palavra mentirosa, cada ataque injusto e cada perseguição, e declare com fé: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. 3ª, oração. Davi pede a Deus proteção contra os ímpios baseado no Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. De manhã ouves a minha voz, Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias todos os que praticam a maldade, destróis os mentirosos, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Mas eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo com temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Aplana diante de mim o teu caminho, pois não há sinceridade na boca deles. O coração deles abriga maldade, a garganta deles é um túmulo aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que caiam por seus próprios planos. Expulsa-os por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, que exultem eternamente, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cerca da tua bondade. Por que Davi fez essa oração? O Salmo 5 foi escrito em um período em que Davi enfrentava oposição e ameaças constantes de homens maus, traiçoeiros e violentos.
Ele sabia que havia pessoas planejando a sua destruição com mentiras, intrigas e palavras enganosas. Neste salmo, Davi expressa duas atitudes poderosas. Primeiro, sua decisão de buscar a Deus cedo, pela manhã, com constância e vigilância. Segundo, sua confiança de que o Senhor é justo e não tolera a iniquidade. Ele reconhece que, enquanto os ímpios tramavam contra ele, Deus permaneceria como seu escudo protetor e sua justiça. Este salmo é tanto uma oração de proteção quanto uma declaração de fé inabalável. Como aplicar essa oração à sua vida? Talvez hoje você também se sinta cercado por palavras mentirosas, injustiças ou ataques que parecem maiores do que sua força. Talvez você acorde e já sinta o peso da preocupação e do medo. Mas este salmo nos lembra que Deus é o nosso escudo que circunda por todos os lados. A primeira resposta diante da oposição deve ser buscar ao Senhor com o coração sincero. Não precisamos temer o conselho dos ímpios. O Senhor conhece cada plano e os desfaz. Se você tem enfrentado injustiça, traição ou ataques espirituais, ore este salmo com fé. Apresente sua causa a Deus logo pela manhã, como Davi fazia, e descanse na certeza de que o Senhor abençoa o justo e o envolve com a sua bondade como um escudo poderoso.